amigos, nossas saudações cordiais, com muita felicidade que nós estamos aqui no canal Lições de Amor, no nosso primeiro seminário online sobre as mulheres do Evangelho, e enfim chegamos ao nosso 10º dia para esse momento especial, já agradecendo a todos que acompanharam esse nosso esforço humilde durante esse tempo. Nós convidamos uma pessoa que nos é muito querida ao nosso coração, uma palestrante espírita inspirada, uma amiga querida, que é Larissa Chaves. Larissa, por favor, se apresente. Olá, queridos amigos, olá, Patrícia, a todos vocês que estão nessa maratona intensa, conhecendo essas mulheres do Evangelho com tanta. Eu aproveito para parabenizar pela iniciativa, porque nada melhor do que mulheres falando de mulheres. A gente hoje fala, né? Tem livros, inclusive, sobre essa questão do lugar de fala, e esse é um lugar de fala importante, e percebo que há, inclusive, um esforço das pessoas também que propõem eventos, de aumentar a quantidade de palestrantes, de expositoras, para que as mulheres se sintam também ali representadas, percebam que toda contribuição é bem-vinda. Quando a gente olha alguém que guarda alguma semelhança conosco, de algum aspecto, né, a gente costuma falar, poxa, mas se aquela pessoa fala, então será que eu também, né? Então eu acho isso super importante. Eu mesma, quando era assim, ainda mais nova, porque talvez algumas pessoas achem aqui que eu sou até mais nova do que eu sou, mas quando eu era ainda mais jovem, eu fui inspirada por mulheres expositoras que me fizeram acreditar que eu tinha algo a dizer, ainda que estivesse no esforço, com muita dificuldade. Então eu acho iniciativas como essa realmente maravilhosas e aproveito esse último dia para parabenizar, para agradecer também a oportunidade. Excelente. Larissa, você quer falar um pouco sobre o seu trabalho na Inspiração Espírita? Fique à vontade. Então, a gente hoje, especialmente em tempos ainda, estamos já no final do ano, mas com chance de mais alguns meses nesse formato, né? Então, nós temos nas atividades virtuais, junto com outros amigos, um canal no YouTube chamado Inspiração Espírita, que também tem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Participamos também de um trabalho de podcast, junto com outros amigos, chamado Café com Espiritismo, que vocês podem encontrar no Spotify. E também fazemos todas segunda às 19 horas um estudo sequencial através da Rede Amigo Espírita no YouTube. Inclusive no livro anterior, Quando Voltar a Primavera, foi aí que eu e a Patrícia nos conhecemos, porque eu vi que ela fazia o estudo das obras de Amélia, assisti, achei maravilhoso, e ainda mais sabendo, né, que ela estava na minha cidade, porque assim, é minha cidade, entendeu? Que ela era de Salvador, eu falei, meu Deus do céu, como não? Como não sermos amigas? Então, entrei em contato e foi assim que essa amizade também pôde se reconectar, eu imagino. Maravilha. No link da descrição desse vídeo, amigos, nós vamos colocar todos os caminhos para acessar esses canais que a Larissa colocou, a fim de que vocês possam acompanhar o trabalho. Então, sem mais delongas, hoje a abordagem será sobre Joana de Cusa. Não apenas ensinou-me a morrer, mas também a vos amar. Então, antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece, como é hábito, nas nossas reuniões espíritas. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor Jesus, através das mulheres que tiveram contato convosco, seja presencialmente, seja por seus ensinos, nós buscamos, neste esforço humilde, nos conectar convosco, rememorando dos seus ensinamentos de amor, da sua prática, daquilo que há de melhor e mais essencial nos desígnios de Deus. Nós te rogamos proteção, perseverança, misericórdia e paz, especialmente nos tempos que vivemos.
Abençoa e inspira a nossa querida amiga Larissa Chaves, a fim de que brotem do seu coração essas sementes de vida e esperança, e que isso seja compartilhado conosco, para que possamos nos emocionar e nos envolver nessas lúcidas emoções celestiais. Que o Senhor seja sempre conosco, abençoe a cada coração que se conecta neste momento e que seja para sempre louvado. Que assim seja. Larissa, por favor. Como personagem das nossas reflexões desse momento, alguém, uma personagem, uma personalidade que nós tanto admiramos, que já tivemos outras vezes, inclusive, a oportunidade de fazer estudos e palestras sobre esta existência, uma das existências de que temos notícias do espírito Joana de Ângeles, conforme as confirmações do médium Divaldo Franco. E Joana de Cusa é, então, o objeto das nossas reflexões desses momentos. Então, eu gostaria de iniciar já dando o caminho das pedras, já dizendo quais as fontes das nossas reflexões, porque é importante que todo aquele que deseje também obter as próprias reflexões, tirar as próprias conclusões, que possa também fazer a leitura, que possa também refletir naqueles momentos de maior introspecção. Então, nós temos aqui duas obras principais utilizadas. Uma delas, que é uma referência para quem gosta do estudo do Evangelho, que é o livro Boa Nova, pela mediunidade de Chico Xavier, essa obra de Humberto de Campos. E nós utilizamos também uma obra muito bacana que se chama Joana e Jesus. Essa obra é do organizador, do autor César Braga Saide, que fez um trabalho muito interessante aqui, porque através de conversas, de entrevistas com Divaldo Franco, através também da pesquisa, e ele vai utilizar uma pesquisa bibliográfica tanto em obras de cunho histórico, de cunho mais materialista, por pesquisadores que não têm ali nenhuma intenção de falar das questões espirituais, e ele vai também buscar essas contribuições tão importantes, mas vai também lançar luzes espirituais e buscar nos autores como Humberto de Campos, Emmanuel, como também a nossa querida Amélia Rodrigues, através do trabalho mediúnico desses médiuns notáveis como Chico Xavier, como Divaldo Franco, vai também lançar luzes de entendimento nesses bastidores espirituais. Porque quantas vezes nós observamos uma situação do ponto de vista material e nos perguntamos: o que será que existe nos bastidores de tudo isso? Qual o espírita que diante do cenário de pandemia pelo Covid não tenha em nenhum momento se perguntado, mas quais serão os bastidores espirituais de tudo isso? O que será que está acontecendo no campo do espírito em relação à quantidade de desencarnações, aos socorros coletivos que estão acontecendo e ao entendimento mais profundo das causas, das necessidades, de tudo isso que nós estamos passando nesse momento histórico. E é assim também que nesse livro, Joana e Jesus, César Braga Saide, assim como oportunidades, também juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, vai nos ajudar a ter ali uma ideia mais profunda das diferentes notícias sobre as existências anteriores do espírito Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. E uma dessas existências é exatamente a Joana de Cusa. Então, nós vamos aqui utilizar contribuições dessas duas obras e deixando como sugestão que cada um faça a sua própria leitura, que busque também as suas reflexões. Joana de Cusa é uma personagem notável, que nós não vamos encontrar nos dados e nos apanhados históricos materiais informações sobre ela. É alguém que passou, de certa forma,
apagada do ponto de vista histórico, como era fácil acontecer com as mulheres em geral, há não tão pouco tempo, há nem tanto tempo assim. É importante quando a gente vai estudar no Evangelho uma personagem, especialmente quando se trata de mulheres, é importante que a gente saiba um pouco daquele caldo cultural, daquilo que alguns historiadores gostam de chamar de Zeitgeist da época, como que se fazia, como que se pensava, como que se estruturavam as coisas naquela época. Porque senão nós corremos o risco de olhar com o olhar de hoje, com os entendimentos de hoje, algumas coisas do passado e distorcer as intenções reais, de que forma as coisas se estruturavam. Então, quando falamos de Joana de Cusa, nós estamos naquele contexto histórico em que viveu o nosso mestre, o aniversariante, ao menos na data que nós estabelecemos, ainda que essa data guarde controvérsias, mas se estabeleceu que o aniversariante de dezembro é o nosso meigo Rabi, é o nosso mestre Jesus. E Joana de Cusa estava reencarnada. Esse espírito que assume a personalidade de Joana de Cusa estava reencarnada, contemporânea, no mesmo tempo histórico de Jesus. Jesus, nós sabemos que nasceu como judeu e viveu como judeu. Joana de Cusa era uma patrícia romana e nós sabemos que Roma, o Império Romano, é que tinha o poder nessa época e, inclusive, dividiu Israel por meio de províncias para facilitar, como se fossem pequenas cidades, pequenas províncias que foram ali geograficamente divididas pelo Império Romano para facilitar a administração. Então, a figura maior era o imperador, mas o imperador não estava presente nas cidades, ele estava ali no poder, administrando de longe, algumas vezes ainda viajando, mas existiam os administradores dessas províncias, os representantes de Roma naquela localidade, que certamente cometeram muitas arbitrariedades, muitas injustiças, e esses administradores principais, como por exemplo Herodes, posteriormente o seu filho Herodes de Antipas, eles tinham também os outros administradores que os ajudavam a conciliar tudo que era necessário para as questões financeiras, para a arrecadação de impostos, para aquela conversa, para aquela diplomacia, que nem sempre era realmente uma estratégia diplomática, porque Roma se sentia tão superior que em alguns casos ultrajava e humilhava os judeus, o povo que realmente era, digamos assim, dono daquelas terras, daquelas propriedades, como nós vemos acontecer, por exemplo, no início do livro Paulo e Estevão, quando percebemos o velho Joquedebe, o ancião judeu, pai de Gesiel, que depois se tornará Estevão, e da doce Abigail, e que vai passar por várias dificuldades, injustiças, vai ter as suas terras tomadas, e essa foi a história de trabalhadores com as suas posses, com as suas propriedades, e que eram então ultrajados, humilhados, simplesmente por serem judeus, simplesmente por não serem romanos. Os romanos se sentiam muito superiores. Falamos aqui de modo geral, mas é claro que existem sempre exceções. Existe algo que é daquela cultura e existem aquelas pessoas, aqueles espíritos reencarnados nessa cultura, nesse tempo histórico e que conseguem ultrapassar a pequenez, o orgulho de casta, de raça daquela época. Como sabemos que existiram também, mesmo no tempo da escravidão do Brasil, quando se normatizava, era absolutamente corriqueiro ter escravos e servir-se dos escravos como objetos. Nós sabemos que existiram sempre pessoas de espírito abolicionista, mesmo que num contexto escravocrata. Então, também entre os romanos, existiam aqueles que não tinham exatamente essas características de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de superioridade. Mas existia algo de comum,
algo que era considerado como típico daquela época, daquele povo, daquele momento histórico. Então, existiam esses administradores dessas províncias, dessas localidades, e existiam aqueles que trabalhavam servindo, por exemplo, a Herodes de Antipas. E aqui nós ressaltaremos a figura do intendente Cusa, exatamente o esposo de Joana, por isso Joana de Cusa. As mulheres nesse contexto histórico, não apenas as mulheres que eram descendentes de judeus e que tinham ali também de seguir uma certa orientação dos escritos antigos e que muitas vezes aqueles que interpretavam esses escritos confirmavam o lugar de inferioridade da mulher, o lugar da mulher como um objeto, como algo que estava sempre referido a um homem, ao seu pai, ao seu esposo. Se o seu esposo viesse a falecer, ficava referida à família do seu esposo, aos irmãos do seu esposo. Percebemos isso acontecendo, inclusive, no Antigo Testamento, de forma muito natural, porque àquela época, naquele contexto, isso era considerado algo natural. Se nós estivéssemos reencarnados lá, e quem sabe se nós não estivermos reencarnados lá, dificilmente nós questionaríamos isso. As próprias mulheres se viam como sendo realmente referidas. Dificilmente existiria ali naquele contexto uma mulher que tivesse um conflito com isso. Era a realidade na qual elas eram criadas, na qual as suas tradições iam o tempo inteiro sendo passadas de geração em geração. E então, tanto as mulheres que eram do povo judeu, como também o caso de Joana de Cusa, que não era do povo judeu, mas que era uma patrícia romana, ou seja, uma descendente romana que tinha certos privilégios, que era de um grupo mais favorecido em função das tradições, em função do cargo de administrador, de intendente ocupado pelo seu esposo Cusa, mas apesar de culturas diferentes, de históricos diferentes, existia em relação à figura feminina uma certa similaridade em alguns aspectos. A diferença central, nos dizem alguns dos historiadores que nós pesquisamos, e também César Braga Saíde se refere a isso na sua obra, é que as mulheres que eram romanas e que eram patrícias romanas, ou seja, cujos esposos tinham algum tipo de cargo, privilégios, essas mulheres tinham muitos escravos. A facilidade em ter escravos a essa época, por conta das guerras, das lutas, das dívidas e de tantos motivos, essas mulheres, essas famílias tinham muitos escravos. Escravos para ensinar os filhos as letras, escravos para cuidar da casa, escravos para isso, escravos para aquilo. E assim, com o passar do tempo, a mulher que era descendente dos romanos e que estava nesse lugar de privilégios, ela acabava não tendo muito com que se ocupar. Porque as descendentes dos judeus, e aí nós poderemos, estudando o Antigo Testamento, perceber esse caldo cultural, elas eram as responsáveis por fazer o pão, por buscar a água, por cuidar dos filhos, por cuidar da casa. Elas tinham inúmeras tarefas a realizar. Mesmo aquelas mulheres que as famílias eram um pouco mais abastadas, tinham melhores condições, mas existia algo naquela cultura que colocava a mulher nessa posição de realizar atividades manuais, atividades de instrução oral através da lei. Tanto que no livro Paulo e Estevão nós percebemos que é a mãe de Abigail e de Gesiel que vai transmitir as tradições orais do seu povo para os seus filhos e de uma forma maravilhosa. Mas quando observamos o lugar histórico da patrícia romana, esse lugar que Joana de Cusa ocupará, nós percebemos que existia ali um favorecimento que deixava essa mulher praticamente sem atividades, porque do ponto de vista intelectual, não se tinha a tradição da mulher estudar, da mulher se instruir. São raras as exceções, como no caso de Públio Lentulus, uma das encarnações
do nosso querido Emmanuel, relatada no livro Há 2000 anos por ele mesmo, nós perceberemos que ele, como senador romano, quis que a sua filha Flávia tivesse acesso às letras e aos estudos, mas isso não era comum. A maioria das mulheres patrícias romanas não estudavam, não tinham sequer a possibilidade das artes, porque uma apresentação, por exemplo, teatral, quando existia a figura da mulher, a figura feminina, eram escravos fantasiados de mulheres que faziam essa encenação e as mulheres assistiam do fundo. Então, essa falta de ocupação fazia com que muitas dessas mulheres acabassem se dedicando a frivolidades, a superficialidades. Então, nós perceberemos que Joana de Cus estava num contexto de vida em que ela poderia muito bem, pelas distrações da vida material, pelas distrações do poder, das facilidades, não se dedicar aos seus filhos. Poderia muito bem não ter maiores preocupações ou inquietações com as questões existenciais, com as questões do espírito, com as questões do bem, com as questões assistenciais, tudo no seu contexto era convidativo para uma vida superficial, para uma vida de aparências, para uma vida de facilidades. E Cusa, o seu esposo, ele tinha um perfil muito parecido com o perfil do seu chefe, com o perfil do filho de Herodes, que também tinha esse mesmo perfil, com Herodes de Antipas. Que perfil era esse? Era um perfil de agradar a gregos e troianos, ou seja, eles queriam estar bem com o Império Romano e bem com aqueles judeus que tinham alguma forma de patrocínio, alguma forma de status, alguma forma de facilidade, de poder mesmo. Então, até mesmo no ponto de vista religioso, eles queriam agradar aos deuses e também agradar à tradição da lei, à tradição das sinagogas, dos sacerdotes, dos fariseus. Eles queriam estar bem com todo mundo, não sendo fiel a nada, não seguindo de forma íntegra a absolutamente nada. Então, Joana de Cusa observava o comportamento do seu esposo, observava que ele tinha uma personalidade que, ao mesmo tempo que estava ali rindo com um, estava rindo com o outro, falava mal de um, falava mal do outro, esse perfil de infidelidade em relação à própria palavra, de não ser fiel à verdade, de não ser fiel aos valores, de não ser fiel a princípio algum, aquelas amizades de conveniência, aquelas situações em que a gente percebe relações de superficialidade. Só que o perfil de Joana de Cusa era exatamente aquela exceção da qual nós falamos, aquela pessoa que está à frente do seu tempo, aquela pessoa que mesmo num caldo cultural, mesmo num contexto que convida a um certo comportamento, consegue ultrapassar, está à frente, está além. E é por isso que, ao falar de Joana de Cusa, a forma como Humberto de Campos escolhe começar a falar desse espírito é falando dos seus predicados, é falando das suas virtudes. E ele dirá assim, que ela tinha rara dedicação. Olha que interessante. Num contexto em que ela poderia não fazer nada, poderia desfrutar do ócio, da inatividade, porque poderia ter servos, escravos para tudo, para todas as coisas. Ela possuía como virtude, como conquista da sua alma, rara dedicação. Nobre caráter. Imaginemos, meus amigos, para um espírito que já traz como virtude, como potência da alma desenvolvida, um nobre caráter, estar num relacionamento com alguém infiel aos valores. Alguém que quer agradar a todos para obter facilidades, que quer agradar a todos para se dar bem, que está investindo aqui, que está investindo ali e que não tem absolutamente integridade em relação a nada. Imagina para ela observar isso. Verdadeira fé. E nós sabemos que a palavra fé, oriunda de fides,
pode ser também traduzida como fidelidade. A fé pode ser confiança, confiança em si, confiança no alto, confiança no porvir, mas também fidelidade àquilo em que se acredita, àquilo que sabe. E Joana, portanto, tinha essa rara dedicação, tinha esse nobre caráter e essa verdadeira fé. São essas as características que esse ser, ao estar reencarnado na personalidade de Joana de Cusa, dessa Patrícia romana casada com o intendente, estando ali nesse status social, ela já trazia em si essas virtudes. E então nós vamos agora tentar compreender o seu tema principal da existência, porque existe uma obra do espírito André Luiz em que um dos benfeitores vai falar sobre isso. Todos nós temos conflitos vários, questões várias a resolver, mas existe um tema específico e que na psicanálise Freud chamaria isso talvez de núcleo patogênico, uma questão específica, como se fosse uma rede. Tem ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, problema, conflito, treta, mil coisas, mas tem um negócio ali, ó, tem um núcleo. E todos esses pontos, como se fosse realmente um emaranhado, uma rede, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas está tudo conectado a esse núcleo, a essa questão principal. Então, esse espírito que traz essas virtudes vai reencarnar num contexto que vai trazer à tona o seu tema específico, a sua questão dessa existência. E qual a questão? Imagina que interessante, um espírito com dedicação, com nobreza de caráter, com fé, vai reencarnar num cenário em que todo mundo tem isso também? O que vocês acham? Se a pessoa tem essas características, tem esses predicados e reencarna num contexto com o marido que tem os mesmos predicados, vai um alimentar o outro, um fortalecer o outro. Cadê o desafio? Cadê o tema dessa existência? Cadê o trabalho que precisa ser realizado nessa existência? Como Joana de Cusa, ela não veio em missão. Ela veio trabalhar. E é claro que enquanto a gente trabalha as nossas questões íntimas, somos sempre convidados a servir na seara do Cristo, a servir na seara do Mestre, sempre. A gente não espera ficar pronto, purificado para servir. O convite ao serviço é contínuo. É tomando a medicação do Evangelho e oferecendo a medicação para aquele que está pior que você, ou que está tão ruim quanto você. É assim que acontece conosco. Porque senão a gente não estava nem aqui fazendo palestra, não é verdade? Então, da mesma forma, Joana de Cusa já tinha suas virtudes, já tinha os seus avanços, mas tinha também a sua sombra. Tinha também coisas a trabalhar. E por isso ela virá num contexto que vai trazer à tona as arestas a lapidar, para que a ganga que envolvia esse diamante realmente pudesse ser revolvida, pudesse ser lapidada e o diamante brilhasse, fulgurasse, para que naquela rara dedicação, para que naquela nobreza de caráter, para que naquela fé não restassem dúvidas, não restassem pontos a ser escamoteados, mas que realmente esse diamante fulgurasse em todo o seu esplendor. E é assim que ela, em seu planejamento reencarnatório, virá, e aí nós queríamos botar um parêntese aqui de uma inserção espiritual que César Braga Said, conversando com o Divaldo Franco, ele vai trazer essa informação de que Joana de Ângeles teria dito a eles, já tendo afirmado anteriormente que era ali uma das existências anteriores desse espírito, e que conversando com Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles teria dito que aquela encarnação, aquela reencarnação ao lado do esposo Cusa, era um casamento, uma relação de expiação para ela.
Então, ela era superior espiritualmente falando, mas ela tinha aqueles grilhões, aquelas algemas do passado que a acorrentavam, que a prendiam, que a conectavam àquele espírito tão endividado ainda, tão infiel, com tantas dificuldades de ter caráter, integridade, verdade, valores. E é por isso que ela vem. Aquela existência, ela não vem ao lado dele como missionária. É muito importante ter clareza sobre isso. Aquela existência, ela vem com ele e a gente perceberá isso na própria narra entre ela e Jesus, de que era ali uma necessidade para o crescimento dela, para a lapidação dela. E é exatamente por isso que era difícil. Porque quando a pessoa vem em missão, a forma dela de lidar com os seres endividados é mais fácil. Porque aqueles pontos de desconexão, de atrito, de dificuldade, não tem o plug. Porque o missionário, se ele vem para ajudar alguém, se ele realmente é um missionário e não alguém como nessa situação de provas e de expiações, então naquele aspecto que ele vem como missionário, ele já avançou o suficiente naquilo para não ter ali o plug da animosidade, da mágoa, do melindre. E isso não acontece com Joana de Cusa. Por mais que tivesse essas virtudes que dizemos, o tema existencial dela, naquele contexto, como Joana de Cusa, era o conflito no casamento. O que angustiava ela, o que tirava-lhe as noites de sono, era o casamento infeliz. Era ter de habitar o mesmo teto, ter de ser casada com alguém tão diferente dela. Com alguém que sequer respeitava as opções religiosas dela, que não aceitava o evangelho, mas que, mais do que não aceitar o evangelho, possivelmente o que mais incomodava pela narração a esse espírito, Joana de Cusa, era exatamente como se ele fosse a sombra dela. Enquanto ela apresentava fidelidade, ele apresentava infidelidade. Enquanto ela apresentava caráter, ele apresentava a mentira, as concessões, a conivência. Exatamente para mexer, exatamente para trabalhar tudo aquilo que talvez ela precisasse sedimentar, trazer com mais força e mais clareza dentro de si. E quando nós nos sentimos remexidos, quando algo que está na nossa sombra, algo que a gente não quer ver, aparece na nossa frente através de uma outra pessoa, qual o nosso comentário, qual o nosso comportamento mais comum, meus amigos? Fugir, dizer que eu não quero mais, não quero ver isso, deixa eu aqui do meu jeito, eu não quero olhar, eu já avancei nisso. Então era como se Cusa apresentasse o avesso de Joana. Cusa fosse a sombra dos aspectos já iluminados em Joana. E é por isso que incomodava tanto, é por isso que remexia tanto, porque ela tinha o plug ainda, as conexões do passado, as quedas do passado, quando ela não havia sido assim, de caráter tão íntegro, tão abnegada, tão fiel. E por isso a necessidade de retornar com esse espírito, de refazer caminhos, de refazer essas estradas. E assim, na conversa com Jesus, nós estamos aqui com alguns pedacinhos para compartilhar, ela vai buscar o mestre após a sugestão de uma escrava que conhecia as palavras do doce Rabi, que percebia a angústia, ela que conversava muito com as suas escravas, que sempre teve aquele temperamento muito respeitoso em relação aos servos, aqueles que naquela cultura eram considerados de alguma forma inferiores, e ela sempre muito respeitosa, muito amiga, muito educadora, desde sempre, vai então ouvir aquela sugestão. E é interessante porque César Braga Said nos apresenta uma reflexão de que possivelmente, sendo ela uma patrícia romana, ao ir a um dos sermões
do Mestre Jesus, é possível que ela não entendesse diretamente a linguagem, a forma de se comunicar do Mestre, que inclusive entre os historiadores não há se ele falava o hebraico, o aramaico, o mais comum na linguagem oral, ou se em alguns momentos talvez ele falasse em grego, facilitando que o grego era, digamos, o inglês da época, e talvez isso facilitasse em alguns momentos o entendimento daqueles que não eram judeus, mas não há nenhum consenso sobre isso. O fato é que fosse traduzido ali pela escrava, pela serva, ou pelas compreensões e ouvidos do Espírito, ela compreendeu a mensagem. A mensagem do Mestre calou fundo no seu coração. E o seu conflito a partir dali parece aumentar, parece se multiplicar, porque agora ela tinha um entendimento ainda mais profundo dos propósitos da vida, um entendimento ainda mais profundo dos equívocos do seu esposo. E é assim que, estando Jesus acomodado, hospedado na casa de Simão Pedro, vai Joana de Cusa, a patrícia romana, detentora de um status na sociedade, buscar na casa daquele pescador o entendimento, a compreensão, o esclarecimento do doce Messias. E dentre várias coisas que Jesus disse para ela, porque quando vai conversar com o Messias, ela vai exatamente fazer queixas do seu casamento. Como esse era o tema principal das suas angústias, ela vai exatamente falar de tudo o que o seu esposo fazia de errado, de tudo que incomodava e de que ainda por cima, como se não bastasse o seu comportamento transviado, ele ainda não respeitava a opção dela pelo evangelho, não aceitava sua crença, sua conversão, e isso a incomodava muito. E eu imagino que ela devia ter feito essa buscar esse momento junto ao mestre com a certeza de que Jesus diria: é isso mesmo, minha filha, olha, abandona esse homem daí porque tá complicado. Olha, não tá te acrescentando nada, vamos seguir aqui junto comigo, mesmo que não seja permitido que você siga assim tão de perto, porque há uma separação entre os apóstolos, a possibilidade de me seguir diretamente, você é uma patrícia romana e tal, mas é possível que você siga o evangelho. É possível que você abandone tudo, como ele havia dito para tantas pessoas abandonarem as coisas, abandonarem os recursos materiais, e talvez o desejo, a ansiedade dela fosse aguardando que ele dissesse: abandona tudo e me segue. Enquanto tantos temiam essas palavras, porque tinham outros compromissos, porque tinham que enterrar um familiar, porque tinham uma corrida de bigas, porque tinham isso, tinham aquilo. Talvez o que ela mais desejasse era escutar essas palavras. Abandona tudo e me segue. Eu tenho praticamente certeza de que ela estava já preparada para abandonar tudo. Só que não foi muito isso. Na verdade, não foi nada disso. O que Jesus disse para ela. Jesus vai falar para Joana que todos os templos da terra são de pedra. E eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Os sãos não precisam de médico, além disso. Não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E talvez aí Joana tenha pensado assim: acho que o mestre não entendeu direito ainda. Acho que ele não está entendendo assim, que é complicado mesmo e que eu não estou aguentando, eu estou disposta. Eu estou absolutamente disposta a abandonar a riqueza, as facilidades. Pensar. Eu quero seguir, eu quero dedicar a minha vida a esse evangelho. E ela vai dizer assim para ele: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar.
Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Não é exatamente isso, meus amigos, que muitas vezes nós fazemos? Nós descobrimos algo que descedenta a nossa sede, que traz respostas, compreensão para o nosso entendimento. E olhamos para o nosso lado, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os familiares, para os amigos. E então queremos impor esse mesmo entendimento, essa mesma compreensão. Queremos que na marra as pessoas tenham a mesma convicção que nós. Só que talvez eles não tenham nem as dúvidas que nós temos. Porque cada filosofia, cada religião, cada ciência vai atender às necessidades, às demandas, às dúvidas, às inquietações, às angústias de determinados espíritos. Então, se a sua fé, se o seu grupo religioso atende às suas demandas, às suas angústias, meu Deus, que bênção! Que bênção ter encontrado essas respostas. Mas isso é a sua necessidade. Isso é a minha necessidade. Quantas vezes assistimos um vídeo, um estudo, e a gente fala, meu Deus, quanta gente eu queria que assistisse isso. Aí a gente manda para Deus e o mundo. E às vezes ninguém nem responde, ninguém nem parece ter visto. E às vezes até quem vê aquilo para a pessoa não diz muita coisa. A gente acabou de chorar, se emocionou e a pessoa não está nem aí. Porque ela não está com as mesmas questões que você, que eu. E isso nada tem a ver com inferioridade, com superioridade. Talvez ela já tenha uma compreensão até superior de algumas coisas que eu e você estejamos ainda caminhando por compreender. Ou talvez ela não tenha mesmo. Quem sabe ela ainda está ali sem nem perceber os equívocos que comete. Mas isso não quer dizer que logo mais por um outro caminho, talvez ela tenha as suas próprias dúvidas, as suas inquietações e encontre as suas respostas. Então a gente não deve esconder o conhecimento, esconder a revelação, esconder as verdades, mas também não poderemos impor aquilo que para nós constitui revelação, que para nós constitui consolo, que para nós constitui fonte de conhecimento, de sabedoria. Porque para outra pessoa pode não fazer sentido e a gente precisa respeitar. Nós precisamos respeitar. E é disso que Jesus vai falar. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que motivo, meus amigos, Deus não impõe a sua sabedoria, não impõe as suas leis, o seu amor aos tiranos da terra? Por quê? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, os princípios da redenção.
ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha no silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar, ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Olha que coisa interessante. Quando eu li isso pela primeira vez, há anos atrás, eu falei, meu Deus do céu, mas mestre Jesus, como assim? Quer dizer que ela está lá com esse marido problemático e o senhor manda ela voltar para essa casa com esse marido problemático? Não é possível, mestre. Como assim? E foi importante que eu travasse contato com as informações posteriores nessa entrevista de César Braga Said com Divaldo, para que eu compreendesse mais profundamente esse cenário, para que eu percebesse que ali havia um resgate também, que ali era um momento de testemunho também, que esse espírito havia sido trabalhado para o momento do testemunho, para que essas qualidades da fé, da virtude, da dedicação, do caráter fossem talhadas, fossem realmente uma conquista dessa alma. E existem outras informações que vão lançando luzes de entendimento à importância daquele momento para a vida desse espírito. Depois dessa conversa, Joana começa a auxiliar mais intensamente. Inclusive, quando passava ali a bolsa, que era recorrente, Judas, inclusive, era o tesoureiro do grupo, para a manutenção das obras, das atividades de auxílio. E então as pessoas que tinham condições colocavam alguma contribuição naquela bolsa, naquela sacolinha, ela discretamente sempre dava ali a sua contribuição. Foi uma dessas mulheres que tanto ajudaram nessa atividade. No capítulo 18 também da obra Boa Nova, que trata de uma outra passagem, onde inclusive vai existir ali o ensino do Pai Nosso, a oração dominical, numa conversa com Simão Pedro sobre a questão do trabalho e das atividades realizadas, Jesus vai citar todo o campo do Senhor é lugar de serviço, é lugar de testemunho, é lugar de santificação. E que se ao mesmo tempo a esposa, por exemplo, de Simão ajudava no trabalho, ajudava com os alimentos, ajudava na horta, que também Joana de Cusa estava no seu serviço orientando as suas servas, as suas escravas, sendo uma educadora do espírito, uma educadora do evangelho, ainda que silenciosa, discreta, como Jesus mesmo havia ensinado. E assim ela volta para casa, e assim ela vai constituir a sua família com seus filhos. Divaldo nos relata que ela já tinha um filho a essa época. Joana teria revelado a ele que esse filho que ela já tinha à época, que passa sem nenhuma citação pelos capítulos do Boa Nova, mas que era criança quando ela teve a oportunidade de travar contato com o Evangelho de Jesus, era o próprio Divaldo Franco, o filho mais velho de Joana de Cusa. E numa oportunidade de viagem a Roma, junto com Nilson de Souza Pereira, que foi um dos fundadores da Mansão do Caminho ao lado de Divaldo, esse grande educador, grande trabalhador, que sabia consertar tudo, que entendia de todas as coisas, que tinha um sorriso largo e fazia piada das situações mais singelas, que tinha um abraço mais forte do planeta. Nessa viagem, Joana de Ângeles teria aparecido em um dos círculos romanos, onde
Nós temos notícias de cristãos que tinham sido ali atados a postes e incendiados, especialmente na época em que Nero, em meio a toda a sua loucura, teria sido responsável, ainda que hajam também controvérsias a esse respeito, pelo início desse martírio em larga escala. E então, nessa oportunidade de visita histórica de Divaldo Franco e Nilson e a equipe que estava ali com eles, estando os dois juntos, Joana de Ângeles teria aparecido a Divaldo, a fim de fazer uma narrativa de uma experiência anterior que tinha em comum aquela localidade e que tinha em comum aqueles personagens. E ela teria então narrado que após os anos e anos de trabalho incessante, quando Joana de Cusa havia inclusive passado uma situação financeira desprivilegiada, porque o seu marido vai à ruína, e ela começa inclusive a fazer algo que era considerado vergonhoso para as patrícias romanas. Ela começa a trabalhar para alimentar os seus filhos, ela terá mais um filho mais novo do que aquele que ela já havia relatado a Divaldo ter tido. E então virão agora os momentos de testemunho a essa fidelidade. Ela que já havia contribuído tanto com o Evangelho, ela que já havia ido à casa do caminho, ela que havia presenciado o martírio do Mestre Jesus. Ela que já havia passado pela desencarnação de Cusa e que estava sozinha na vida, passando pelas tribulações, especificamente de ordem material. Começaria mais intensamente a sua dedicação ao Evangelho e viriam então os testemunhos à sua real fidelidade. E então, em uma daquelas reuniões nas catacumbas, mas também alguns desses antes privilegiados como ela estavam reunidos para ouvir falar da mensagem do Evangelho de Jesus. Teria sido Joana de Cusa aprisionada, e como estava ela junto com seu filho mais novo, foram os dois aprisionados. E então, junto com aquele grande evento que aconteceu, em um daqueles circos romanos, porque relatam os historiadores que não houve apenas um, mas mais do que um, ao menos 3 ou 4, estaria Joana de Cusa, atada a um poste com seu corpo besuntado, para ser atado em chamas, juntamente com seu filho mais novo. E tendo narrado esses acontecimentos a Divaldo e a Nilson, ela lhe revelaria que aquele filho que estava ao lado dela para o momento do testemunho era Nilson de Souza Pereira, o companheiro de trabalho de Divaldo Pereira Franco. Divaldo não estava na ocasião, mas Nilson era aquele filho ali, aquele mesmo filho que se revoltaria intimamente pela necessidade de testemunhar algo que não era a sua crença e que diante daqueles soldados que convidavam os cristãos a abjurarem da sua crença, abjura! Você é cidadã romana, você não precisa passar por isso. Abjura! E ela lembrava-se das palavras de Jesus. Sê fiel, minha filha. Se o mestre puro havia necessitado do martírio e do testemunho, como ela, que sabia não ser ainda um ser purificado, poderia fugir àquela grande hora de testemunho do seu amor, da sua fidelidade? E então o filho começa a gritar para ela: abjura, minha mãe, abjura. Eu fico hoje imaginando a dor daquele coração. Do coração materno que precisa colocar o amor a Deus acima do amor ao filho. Que percebe que ali era um momento necessário aos dois corações. Que ela precisava se fortificar em relação à verdade. Que ela precisava ser forte até mesmo diante do pedido desesperado do seu jovem filho. Silencia, meu filho.
silencia porque o Mestre Jesus, mesmo já purificado, mesmo sendo um Cordeiro Santo, precisou do martírio. Quem somos nós para fugir dessa hora triste? E é nesse instante sagrado que aqueles soldados, talvez debochando da situação, sem ter noção da grandiosidade daquele espírito, diriam para ela, já começando a atar aquelas pessoas que estavam ali em chamas: o teu Senhor, o teu Mestre, só te ensinou a morrer? Só te ensinou a sofrer? Não te ensinou mais nada? Não apenas a sofrer, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aquilo não eram palavras ditas apenas da boca para fora, mas eram palavras que passavam pela verdade, pela fidelidade, pela nobreza de caráter, pela rara dedicação, pela fidelidade necessária àquele momento de testemunho. E é assim que ela será recebida, passado aquele momento, pelos benfeitores espirituais. Joana, já passaste a porta estreita, foste fiel até o fim. E temos ainda notícias posteriores. Ela ainda auxiliaria aquele mesmo espírito que habitou a personalidade de Cusa a soerguer-se, primeiro como um sacerdote católico, que terá dificuldades nesse soerguimento e ainda cairá mais um pouco, até que já aproximadamente na época de Francisco de Assis, seria Cusa, como seria também Nilson, como seria também Divaldo Franco. Um daqueles, porque foram muitos, centenas de seguidores do Pai Francisco, do Poverello de Assis. Alguns conseguiram compreender profundamente a provocação e a revolução proposta por aquele pequenino grandioso. Mas outros, mesmo não se soerguendo como poderiam, deram seus primeiros passos ali, na direção verdadeira do Cristo. E é naquela oportunidade entre os franciscanos que Cusa começará o seu soerguimento, assessorado de longe por Joana de Ângeles, aquela mesma Joana de Cusa, que estava também naquele contexto reencarnada, muito próxima ao querido Francisco de Assis. Ali também estaria Divaldo como um franciscano, e ali também estaria Nilson, sem ainda compreender muito bem a proposta, com dificuldades ainda de amar verdadeiramente esse Mestre Jesus, que ele precisou testemunhar, sem ainda realmente acreditar na sua proposta e na sua mensagem. Sendo assim, queridos amigos, gostaríamos de agradecer imensamente por esses momentos em que desfrutamos dessas passagens tão caras ao nosso coração. Que esse exemplo de Joana de Cusa, de espiritualidade no cotidiano, de espiritualidade na vida prática, de testemunho no lar, de testemunho diante das pequenas situações da vida, de exemplificação daquilo que sabemos, daquilo que estudamos, através das situações discretas da vida prática, aquelas que talvez não fiquem marcadas nos livros de história, mas que ficarão para sempre marcadas na nossa trajetória espiritual, porque são vida e vida em abundância. São, nas palavras de Emmanuel, experiências dignas da imortalidade. E assim nós agradecemos imensamente a esse Espírito que hoje nós conhecemos como Joana de Ângeles e que ali como Joana de Cusa deixou registrado um grande exemplo imortal, digno da vida maior e que cada um de nós tem a possibilidade de aprender, de se sensibilizar a partir desse estudo. Então agradecemos a todos por essa jornada, conhecendo essas personalidades
e morredoras e que falam tão alto, tão caramente ao nosso coração. Muito obrigada a todos. Ô, Larissa, e nós agradecemos a você. Eu particularmente fiquei muito emocionada porque amar Joana de Cusa já era uma tarefa relativamente fácil por conta da renúncia, como você muito bem trouxe da fidelidade, mas com sua explanação, você nos ensinou a amar Cusa, a amar a dificuldade, mostrou para a gente que são através desses desafios que a gente cresce, e que esses que aparentemente são os difíceis, são as pedras de tropeço, são a nossa escada para Deus. Então, que Jesus te abençoe enormemente. Muito lindo. E te convidaria, por favor, para fazer a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos, manter esse momento de pessoas que não apenas nos dão lições teóricas, mas que viveram, choraram, lutaram, como fazemos hoje, e que por isso têm autoridade moral para transmitir os seus ensinos. E com esse coração aquecido e cheio de gratidão, nós elevamos os nossos pensamentos a Joana de Ângeles, ao nosso Mestre Jesus e a todos esses benfeitores espirituais que vão acendendo luzes na noite escura da nossa própria alma, que vão facilitando o nosso entendimento sobre as necessidades de provas e de testemunhos do caminho, que pela lei de solidariedade vão soerguendo cada um de nós caídos, para que também cada um de nós saiba soerguer aqueles irmãos que puder encontrar pelo caminho. E assim agradecemos pelas oportunidades, pelo aprendizado, pelas bênçãos, pela misericórdia de Deus, rogando aos céus que tenhamos ainda muitas oportunidades de serviço, porque se o amor cobre a multidão dos pecados, que coloquemos o nosso amor em movimento e assim a nossa alma conseguirá se refazer dos próprios tropeços, dos próprios pecados de ontem. Graças aos céus, graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, que todos estejam em paz. Em 2021 nós traremos novidades. Aguardem. Um grande abraço a todos.